Eu quero trazer à sua consideração algumas das coisas que estão acontecendo no Brasil. Há assuntos que nos trazem muita tristeza. Por exemplo, quando a Câmara dos Deputados votou quase que por unanimidade modificar bastante, descaracterizar a proposta de lei para combater a corrupção. E isto ficou claro para toda a nação que era uma legislação em proveito próprio, ou seja, praticamente contra a Lava Jato. Toda a Câmara dos Deputados aceitou o meia-culpa, como que dizendo o seguinte: nós todos estamos aí envolvidos nessas denúncias de corrupção, então vamos aliviar a nossa barra. Eu gostaria de comentar a respeito disto. Por 450 votos, isso é quase tudo, porque alguns faltaram, poucos se abstiveram, acho que um voto contra, foi muito pouco, foi praticamente unanimidade, eles mudaram o texto. Então ficou como que uma proposta de lei de dificultar um pouquinho a corrupção, mas aliviar outras corrupções. E também ficou muito forte nessa proposta de lei ameaças ao Judiciário e ao Ministério Público para que os que acusam promotores, para que os que julgam juízes e desembargadores e ministros fiquem mais com o pé atrás, porque eles também, por esta lei, estarão sujeitos a serem punidos por abuso de autoridade. Ainda que passe essa lei, e ela tem chance de passar, porque o Senado também tem muito interesse em aprovar essa lei, e o presidente Michel Temer, sem dúvida, não vai vetá-la. Isto é provável, então, que vire lei no Brasil. Mas ainda que vire, terá pouco efeito prático em termos de intimidar o judiciário. Por quê? Porque quem vai julgar é o próprio judiciário. Então, digamos assim, há uma suspeita de abuso de autoridade de um juiz. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro abusou da autoridade dele. Quem vai julgar? São colegas dele. É o judiciário que vai julgar. Há uma lei que pune se o juiz Sérgio Moro extrapolar suas funções e abusar de autoridade, ele também pode ser punido. E quem vai julgar? São os colegas dele, juízes, o próprio judiciário. Então isso, se passar desse jeito, vai ter pouco efeito prático. Por outro lado, os membros da equipe da Lava Jato, capitaneados pelo nosso irmão cristão Deltan Dallagnol, deu uma entrevista coletiva muito revoltados, irados mesmo contra essa decisão. Não adianta nada eles se irarem e protestarem, porque já foi votado na Câmara. E ao que me parece, isso não é como uma PEC 2 turnos, vai para o Senado. Se for modificado no Senado, volta para a Câmara. Se o Senado aprovar do jeito que está, embrulham e levam para o presidente Temer sancionar e vai virar lei, o que é mais provável de acontecer. O espernear do Judiciário e do Ministério Público não vai adiantar nada. Por outro lado, muita gente, quem pensa, classe média no Brasil, ficou indignada com isto, exatamente como aqueles membros da Lava Jato. Todos ficaram indignados contra isto, mas
não adianta essa indignação, porque os deputados, ao votarem assim, estão representando os seus eleitores, que infelizmente são assim também. Em outras palavras, o brasileiro não condena a corrupção. O brasileiro, na sua esmagadora maioria, não condena, não é contra a corrupção. Quando houve uma votação lá do Mensalão, e você vai se lembrar, aqueles que são mais atentos vão se lembrar, houve no Mensalão a condenação do esquema do PT, um esquema de roubo, corrupção e compra de votos. E por causa disso, alguns foram para a cadeia graças a um protagonismo do ministro Joaquim Barbosa. Alguns, como o seu José Dirceu, Marcos Valério, foram para a cadeia naquele esquema do Mensalão, que salvou o Lula. O Lula, como principal acusado, se safou naquele esquema do Mensalão. E as pessoas que estavam envolvidas no Mensalão, quando puderam se candidatar nas próximas eleições em que se candidataram, todos eles foram eleitos. O povo votou em quem roubou. O povo vota em quem rouba. Contam que havia uma palavra a respeito de um homem paulista chamado Adhemar de Barros. Era um líder muito populista, popular, conhecido em São Paulo. E ele tinha alcunha e era conhecido como aquele que rouba, mas faz. Quem herdou esse título foi Paulo Maluf, aquele homem que reconhecidamente o Brasil todo sabe que roubou, mas continua solto, provavelmente nunca mais vai ser preso e sempre vai ter votos. Muita gente vota em Paulo Maluf, aquele que rouba, mas faz. O brasileiro gosta disso. Em todos os estados, municípios, em todos os lugares dessa nação, existem políticos do mesmo tipo, da mesma natureza. Aquele que rouba, mas faz. E o povo vota neles. Infelizmente, o povo gosta disto. Então, os deputados não estão incoerentes, não. Eles estão coerentes com os eleitores. Quando o eleitor vota no deputado, está esperando que o deputado arranje uma boquinha para ele, arranje alguma benesse, alguma facilidade. O eleitor, na sua esmagadora maioria no Brasil, vota por interesse. Então não se escandalize se os deputados estão contra a apuração da corrupção, se os deputados estão contra leis que dificultem a corrupção. Não se escandalize com isto. A corrupção faz parte do sistema brasileiro. O povo gosta disso. A prova é que vota nessas pessoas mais corruptas. Em geral, os que têm fama de serem mais corruptos são muito bem votados. Os deputados não estão incoerentes, eles estão sintonizados, infelizmente, com a esmagadora maioria da população que os elegeu. E a Lava Jato é minoria e, no meu entender, eles deveriam procurar um certo acordo, porque aqui no mundo, no Brasil, não dá para uma honestidade total. Não existe isto e vão acabar coando o mosquito, engolindo o camelo do outro lado. Por exemplo, a Lava Jato até hoje só coou mosquitos. Tudo que descobriu ainda é a raia pequena. O grosso do dinheiro que foi desviado do BNDES, da Petrobras, ainda nem foi tocado. De forma que, por ser rigoroso demais e coar o mosquito, acaba deixando passar o camelo no furo do outro lado. De forma que o meu entendimento é que tem que haver um certo acordo aí, porque não dá para acabar com a corrupção no Brasil. Infelizmente, o brasileiro gosta
da corrupção. É o pecado que é o problema deste país. O problema é o pecado, está na raiz do problema o pecado. E enquanto não se converterem verdadeiramente, a situação não muda. Mas como isso não deve acontecer, porque inclusive os próprios evangélicos na política precisam se converter também, então nós não temos esperança para esse país. É por isso que vem a dor, a mão de Deus pesando sobre o país, as calamidades vão aumentar, essa dor vai recrudescer, porque ela vem de Deus. Preste atenção e entenda a situação.